Bom dia, pessoal. Vamos resolver alguns exercícios de análise de circuitos. Esses exercícios vamos utilizar o método das malhas. Vamos lá para o exercício. Determine o sentido e o valor da corrente do resistor R2 utilizando o método das malhas. Então nós temos esse resistor R2, nós temos que encontrar o valor da corrente que passa por ele e também o sentido que passa por esse resistor. Então vamos iniciar. Primeiro, nós temos que determinar as malhas e as suas correntes, né? Então primeiro eu vou começar a malha aqui, essa primeira malha, utilizando já essa fonte de corrente. Então ela está me dizendo que a corrente sai nesse sentido, de baixo para cima. Então já determinei essa malha aqui, de baixo para cima, fazendo esse percurso. Dei o nome para ela de I1. A primeira malha vai circular a corrente I1 por essa primeira malha. A segunda malha, nesse segundo lado, eu disse que estou afirmando que a corrente circula de baixo para cima também, dessa mesma forma, passando de baixo para cima por essa fonte. Então, ela passa aqui dessa maneira. O nome dessa corrente eu dei de 2, a corrente que circula por essa malha é a corrente I2. Agora nós temos que determinar a polaridade das fontes e das cargas. Qual a polaridade de cada fonte e de cada carga? Vou iniciar pela malha 1, pela corrente 1. Ao iniciar, vou iniciar a fazer isso pelo ponto que está marcado aqui por essa seta. Então, vai começar descendo, direção da corrente. Ela vem por aqui, nesse nó, então ela começa descendo. Então, vou polarizar essa fonte. Então, o positivo, por que é positivo nessa fonte? Ela já é implícito, então sempre o lado maior de uma fonte de corrente contínua é o lado positivo dela, sempre não se altera. Então, logo, o outro lado é o negativo. A corrente está descendo, vamos para a carga, o resistor R2. Na corrente 1 que passa por esse resistor R2, a entrada é positiva. Sempre onde a corrente está entrando será positivo. Saída, logicamente, é onde nós temos o potencial negativo. Então, nós temos maior potencial na entrada de corrente, a queda de tensão que é de baixo para cima, nesse sentido, o sentido contrário da corrente, ficando maior potencial na entrada da corrente, menor potencial onde que sai a corrente. A corrente continua circulando, chegando até a fonte de corrente. Essa fonte de corrente é negativa, como nós podemos dizer que ela é implícita a fonte. Então, sempre a fonte de corrente será dessa maneira, seguindo a seta, onde que a direção que ela sai é o lado positivo. Com isso, usando a mesma lógica utilizada na malha 1, vamos para a malha 2, realizar a polaridade das suas cargas e das suas fontes. Vamos começar também desse ponto. Ela saindo aqui a corrente, primeiro ela vai encontrar com R1, tendo o seu maior potencial, a entrada de corrente sendo o maior potencial e a saída da corrente o menor potencial. Na fonte E1, nós temos o menor potencial nesse lado, que nós podemos comprovar por essa barrinha menor do que essa, então o potencial negativo, e o potencial positivo da bateria, ou da fonte de corrente contínua. Continuando a corrente, circulando até R2. Esse lado é o positivo. Ah, mas o lado de cá está negativo. Influencia? Não, porque nós estamos analisando a malha. Então é essa malha. Esse lado de cá, por enquanto, eu posso dizer que eu esqueça. É como se não existisse esse segundo lado. Vou analisar somente a corrente que circula por essa malha. Então, positivo. Entrada na corrente, potencial, maior potencial. Corrente saiu, menor potencial, então, menos. A fonte já está implícita a ela, negativo, e aqui positivo. Com isso, nós determinamos a polaridade, determinamos aonde que estão os positivos e os negativos de cada carga e de cada fonte. Determinamos cada malha, a corrente que circula por cada malha. A partir daí, podemos iniciar nossos cálculos. Bem, então vamos iniciar aqui os cálculos. Vamos fazer as malhas primeiro, né? Então a minha malha eu vou iniciar do nó.
Esse nó aqui vai ser meu ponto de partida. Então a corrente, ou na malha 2, a corrente sai aqui, passa até chegar no resistor 1. Então vou pegar o sinal do resistor na saída da corrente. Então eu pego o sinal que já tinha polarizado e esse sinal de saída. Então, menos tensão 1, que é a tensão do resistor 1. Continuando aqui, a corrente chega na fonte é 1, saída da corrente, o sinal é positivo. Então, mais é 1. Continuando, a corrente circula, chega no resistor 2. Sinal de saída, menos V2. Então, continua até a próxima fonte. Sinal de saída é mais. Então, tem mais V2. Segundo a lei de Kirchhoff para as tensões, tudo se iguala a zero. Então, menos resistência 1 vezes corrente 2, que é a corrente que circula por esse resistor, mais os 10 volts da fonte, menos a resistência 2. Na resistência 2, circula a corrente 2, que é o sinal negativo, vezes corrente 2, mas também circula a corrente 1, que no caso o sinal é positivo. Então, mais resistência 2 vezes corrente 1, mais a segunda fonte, que tem o valor de 5, igual a zero. Resistência 1 equivale a 10, corrente 2 eu não sei, tensão, repito, a resistência é igual a 2, corrente 2 não sei, 2, corrente 1 mais 5, que é tudo igual a zero. 10 volts aqui, ou 10 volts, eu vou somar esses 10 volts, somar os 10 com 5, vou somar menos 10 e 2 com menos 2 e 2. Então eu tenho menos 12 e 2, mais 2 e 1 é igual a menos 15. Somei e também já transferi para o outro lado, né? Então ficou menos 15. A partir dessa equação eu já consigo encontrar I2. Por quê? O I1 já tem aqui a corrente, está saindo aqui, ó. Já tenho esse valor de corrente, que é de 6 amperes. Então, I1 é igual a 6 amperes. Eu posso substituir aqui nessa equação já I1 para encontrar I2. Onde eu tenho menos 12 e 2 mais 2 vezes 6, que é igual a menos 15. Então eu tenho menos 12 e 2 é igual a menos 15 menos 12. 2 vezes 6, 12. Positivo. Transfiro para o lado de lá, fica negativo. Então eu tenho menos e 2, que é igual a menos 27 dividido por 12. E 2 é igual a 2,25 amperes. Como eu já multipliquei aqui, multiplico por menos 1, então o resultado já é 2 menos 2,025. Ah, mas eu queria, então a minha corrente é 2,25? Não, porque eu quero saber a corrente que passa por
aqui, ó, corrente que passa nesse ponto. E nesse ponto eu tenho tanto I1 quanto I2. Então, aqui circula uma corrente que nós vamos chamar de I3. E agora eu vou definir o que é I3. Sabendo pela lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho I1 entrando nesse nó, eu tenho I2 saindo desse nó, e eu tenho também I3 aqui saindo do nó. Mas eu vou confirmar se ele está saindo do nó ou não, porque eu não sei, é arbitrário esse I3 saindo do nó onde eu coloquei. Então vamos lá, se eu tenho a soma das correntes aqui tem que ser igual a zero. Sabemos que as correntes que entram são sinais positivos e as que saem sinais negativos. Então, I1 está entrando, então eu tenho I1 positivo, I2 sai, então menos I2, I3 também sai, menos I3, que é igual a zero. Qual corrente eu quero saber? No I3? Então, eu vou trabalhar com I3. Então, fica I1 menos I2 é igual a I3. Então, eu vou ter I3, que é igual a 6, menos 2,25. I3 igual a 3,75 amperes. Então, qual a corrente que circula por R2? É uma corrente de 3,75. Mas, qual o sentido dela? Para baixo ou para cima? Para baixo. Por que para baixo? Porque minha resolução aqui deu positiva. Isso significa que o sentido que eu adotei, que é para baixo, está correto. Então, eu tenho I3, setinha para baixo, indicando que ela desce, é igual a descendo, 3,75 amperes. Valeu, até a próxima.